Hoje iremos abordar um assunto que é muito interessante, eu acredito que você vai gostar desse assunto. Esse assunto vai falar se você conhece quais são as arrecadações de ouro que você conhece da antiguidade até no presente. Além daquela arrecadação de ouro que aconteceu com os israelitas no Velho Testamento, e você conhecia também da ditadura de 1964, a arrecadação de ouro, e a arrecadação, essa você conhece, essa da atualidade, essa do Pix. Antes de nós entrar no assunto, eu quero que você inscreva no canal, faz seu like, faz seu comentário, passa esse conteúdo para outras pessoas. Se você não sabe desse assunto, pesquisa nosso assunto depois que a gente abordar ele e vamos direto no assunto. Vamos ir direto no assunto da arrecadação de ouro no Velho Testamento. Todos nós que lemos a Bíblia, ou se não leu, mas já ouviu falar na igreja, ou no São você vai, na igreja católica, evangélica, e você vai ver falar nesse assunto. Esse assunto chama muita atenção, porque foi quando Moisés, ele, com a reclamação daquela população israelita que saiu do Egito, e ele estava com uma certa dificuldade e começou a reclamar. Quando Moisés queria receber a orientação de Deus, ele afastava daquele povo e ia fazer sua oração, e através da oração ele tinha um diálogo com Deus, segundo na Bíblia. E um desses, ele foi para o Monte Sinai. E chegando lá, fazendo a oração, aí aquele povo já estava contrariado e sentiu que estava sendo abandonado. Não tinha mais aquele líder religioso. Mas Deus tinha falado para Moisés e ele que buscasse Arão, que era um cara que tinha uma facilidade de comunicação com o povo, que iria persuadir aquele povo a sair do Egito. Mas Arão, vendo a reclamação do povo, e ele, como era um cara inteligente, ele usou a sua argumentação. Ele pediu que a família que tivesse joia em casa, nas suas barracas ali naquele deserto, anéis e ouro, qualquer coisa que fosse ouro, ele trazesse para ele, que ele ia construir um novo líder para os povos israelitas. E não foi diferente, trouxe isso aí. E ele já tinha mudou, derreteu o ouro e mudou o bezerro de ouro. E falou para o povo: a partir de agora, vocês têm um novo Deus. Agora vocês podem fazer suas orações ali. Isso é conhecido de todos nós, né? Então, essa que é a primeira arrecadação que a gente conhece. E agora, chegou a época de 1964. João Goulart, ele foi derrubado do poder porque a política dele era direcionada para a classe desfavorecida. Ele pretendia de fazer uma reforma agrária, pretendia de fazer uma reforma social, educacional, essas coisas, trazer mais escola para aquele povo que estava fora da educação, as crianças dos trabalhadores. Era uma época que as coisas não vinham muito bem para o Brasil, porque a população estava inquieta, manifestação e querendo que o governo tomava umas atitudes que vinha de encontro com a população esquecida pelos governos. E João Goulart, então, ele, com a sua política, ele que pretendia de fazer isso, mas logo derrubou do poder. E quando ele foi derrubado pelo poder pelos militares, eles criou uma campanha a bem do Brasil, arrecadação de ouro para o bem do Brasil. E essa arrecadação era um compromisso que a população fazia para o atual governo que estava apoiando. E muitas das pessoas, eles pegavam e traziam. Havia aquela pessoa pobre, ela não tinha alguma coisa, muita coisa que tinha naquela época era a sua aliança de casamento, aquele que ela fez compromisso na frente do padre, que é aquela aliança, que é aquele compromisso que ele ia viver na alegria, na dor e no sofrimento, ele estava junto. Mas o compromisso com o bem-estar
do Brasil era muito mais forte que o compromisso que tinha entre o casal. E assim, os casal levava a sua aliança lá, mas recebia, levava sua aliança de ouro e trazia uma de lata, né, escrito, né, a arrecadação, o bem-estar, que ele deixou uma aliança de ouro em benefício do país. E aquelas pessoas iam trazendo. Muitas das vezes, às vezes, trazia até um transtorno para o casal, porque às vezes a mulher levou a aliança e o marido não gostou e vice-versa. E assim, aquela pessoa que tinha um anel em casa, outra pessoa que tinha, às vezes, um colar, aí foi trazendo e arrecadaram o mundo, ouro. Mas e quando acaba a campanha e era para pagar a dívida que o Brasil tinha com os países, com o exterior, e nem pagaram a dívida, e a dívida foi só crescendo, e a população não questionava, e o ouro? Cadê o ouro? E nem documento mostrando, que até hoje, pesquisando, esse ouro. Quem foi beneficiado com o ouro? Entendeu? E também lá no Velho Testamento, e o bezerro de ouro? Quem ficou com o bezerro de ouro? Foi Arão? Foi Moisés? Ou eles jogaram fora, hein? Entendeu? Você já parou para pensar? Mas o tempo passa, as coisas mudam. Mas nessa época, o bem-estar dos brasileiros era para que, naquela época, aquele governo queria montar um governo comunista. E a população tinha muito medo de Estado comunista, nessas coisas, né? O que é? Acaba com a família, sabe? Acaba com as religiões. Então, quem ia ter medo? E principalmente os empresários. Primeiro você tem medo de notar bem a população, a população tem medo e você chegar e falar que é a salvação. O tempo passar, e agora? Qual é a arrecadação de ouro para construir o bezerro de ouro para nós fazer a oração? Aí chegaram na época do bolsonarismo, Bolsonaro, aquele que a população mostra que é pessoas de bem, vamos armar a pessoa de bem, né? Porque quem está armada é a população, os bandidos armados, e a população está fechada em casa, vamos armar a população. Sem falar porque nós queríamos beneficiar quem é a Taurus, entendeu? Quem não foi beneficiado, quem sabia dessa informação, comprou ações da Taurus. Tem muita gente que ganhou dinheiro, muito não sei só de um. E em troca de quê? Nós vamos, no caso, agora fazer, aí passou a política, quando o Fernando começou a era do Pix, para o bem do Brasil. Pix para o bem do Brasil. Mas nós não iremos deixar que troca a nossa bandeira verde e amarela com a bandeira vermelha. Aí veio o Pix 1, veio o Pix 2 e o dinheiro desse Pix. Hoje é mais claro, porque o Pix hoje, nós sabemos, é em benefício daquele que vai trabalhar em pró do Brasil melhor, para não cair na mão desses comunistas. E você? Já passou seu Pix? Você tem medo do comunista? Já pensou? É tal de reforma? A reforma hoje é uma reforma muito maior. A reforma intelectual, a reforma do bem-estar. E seu Pix, não pode esquecer, hein? E esse dinheiro que você passou, está na mão de quem? É na mão dos brasileiros? Quem vai beneficiar? É o Brasil? É a sociedade? Ou só uma família que será beneficiada? Isso você vai ver, né? Foi a arrecadação de ouro no Velho Testamento, com o seu bezerro de ouro, e aquele bezerro com quem está. E o ouro que foi na ditadura arrecadado, não pagaram a dívida e não fizeram nenhuma reforma social. E o ouro, até hoje, a população agora que foi lembrar, falou assim, nossa, e o ouro foi para quem? Aí veio e eles falaram assim, agora eu não caio nessa. Aí muitos daquele que deixou o ouro para o bem do Brasil, os filhos dele estão passando o Pix. Igual no meu caso, né? Passando o Pix para quem? Para o bem do Brasil. Em troca de quê? Para nós não deixar esse tal de comunista e socialista e petista tomar conta do Brasil. Você já tinha parado para pensar nisso, hein? E qual será os próximos, hein? Arrecadação de ouro. Deixa o seu like aí, viu? Repasse o conteúdo para as pessoas. Gratidão a todos e a todas.